Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 2, exercício número 40. Vamos enunciado. Considere um container de raio interno R1, raio externo R2 e condutividade térmica K. Expresse a condição de contorno na superfície interna do container para condução unidimensional permanente nos seguintes casos. Letra A. Temperatura especificada de 50 graus Celsius. Letra B. Fluxo de calor especificado de 45 watts por metro quadrado, em direção ao centro. E, letra C. Convecção para o meio em temperatura T com coeficiente de transferência de calor H. Tá? Então, a gente quer aqui que é o container esférico, tá? Tem aqui a espessura, a diferença de raio, temos raio 1, raio 2. Ele quer que escrevamos aí as condições de contorno exatamente aqui nessa superfície, tá? Na superfície interna aqui, ó, tá? Bom, então temos aí três condições para escrever as condições de contorno, tá? Então, para a letra A, ele diz que temos uma temperatura especificada. Então, a temperatura especificada já é a própria condição de contorno, tá? Aqui, lembrando que a gente tem aí unidimensional e permanente, tá? Então, temperatura constante na superfície, como que eu indico? Eu vou indicar assim, ó, temperatura. Onde está a localização de temperatura? No raio R1, que é na superfície de raio R1. Essa temperatura é especificada em 50 graus Celsius. Essa é uma condição direta aí da condição de contorno. Depois vem a letra B. Ele fala um fluxo de calor especificado de 45 watts por metro quadrado e, prestar atenção, em direção ao centro. Então, significa que aqui, ó, vou colocar, está passando um fluxo de calor R1. Então, o que eu posso utilizar aqui? Eu tenho a lei de condução, o fluxo de calor está aí contrário, raio. A gente utiliza a lei aí para condução. Qual é a equação de condução? Se a gente pegar lá, equação do fluxo de calor para condução, que é ponto minúsculo, tá? Vai ser aí menos K dt dx. Vou colocar assim como unidimensional se fosse aí numa parede plana. Aqui, como é unidimensional, só que é unidimensional radial em função do raio, a gente vai trocar esse x por r, tá? Porque é unidimensional aí na direção do raio, que é um container esférico, tá? E tem que prestar atenção, isso daqui é quando o gradiente aí está na mesma direção do fluxo, tá? Ou seja, esse menos aí é quando eu tenho aqui, ó, o fluxo tá para lá e o gradiente também de temperatura tá indo nesse sentido, tá? Tá indo no mesmo sentido do fluxo. Aqui eu estou aumentando o raio para lá, né? A variação da distância. Então começa a partir do centro e eu vou aumentando para cá. E o fluxo, ó, porém, ele vai ao contrário. Então a gente tira esse sinal de menos e vai usar a equação como sendo K dt dr, tá? Já substituindo pelo R e já tendo aí que o fluxo está em direção ao centro, ou seja, direção contrária e o aumento da distância, que é o que está referenciando aí a minha condução, tá? A condução está vindo para cá, né? A condução acontece aqui na parte do container esférico e o fluxo está ao contrário, o raio aumenta para lá e o fluxo está vindo ao contrário. Então, não tem o sinal aí. E como que fica essa condição? A gente vai especificar, né? E vai escrever assim, ó. O dt, o K é constante, que é a condutividade térmica. A gente colocar a diferencial de dt, onde? Na posição R1, em relação ao raio. Isso é igual
ao valor especificado que ele deu, 45 em watt por metro quadrado, tá? Então, essa é a condição de contorno, tá? Então, tá especificado lá. E na letra C, ele dá aí convecção para o meio em temperatura T. Então, vou considerar que o meio aqui dentro tem a temperatura T, tá? E um coeficiente de convecção H. Então, aqui tem um fluido. Então, eu tenho aí que está perdendo para o fluido. Então, aqui eu tenho uma temperatura, que é a temperatura T1, R1, especificada, se fosse uma condição, tá? E vou ter aí o fluxo indo para lá, certo? Perdendo o calor para o meio. Então, pela lei da convecção, o que eu tenho lá? Ó? Fluxo de convecção. Se eu fosse fazer o fluxo de convecção, seria H vezes a temperatura da superfície menos a temperatura aí do meio, tá? Vou colocar a temperatura infinita aí, que é a temperatura do fluido, tá? Isso seria o que de convecção? Fluxo de convecção. O mesmo fluxo que passa por condução é o mesmo que vai passar por convecção. Constante aí o fluxo permanente. Então, o que de convecção pode ser é o mesmo que o de condução. E quem é o de condução? É dT/dr. Então, a gente vai poder escrever assim, ó, K dt dr, tá? Vai ser igual a H, T de superfície, menos T aí do fluido, tá? Então, a condição para o nosso caso vai ficar como? O K, aí derivada dt, em qual posição? Em R1, dividir pelo dr, diferencial dr. Aqui do outro lado, H, quem é a temperatura da superfície? É a temperatura em R1, que eu não sei, menos quem é a temperatura infinita, ele falou que tem uma temperatura T qualquer. E essa seria a terceira condição de contorno aí, né? Terceira não, a letra C da condição de contorno quando eu tenho a convecção. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado.